Glória a Deus. Capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 1. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá e despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses. E façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, seus sacrifícios, seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então, haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, seus holocaustos, sacrifícios, seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, suas filhas, seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais, comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor, seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer assim como se come carne de gazela ou de veado, tão somente não comam o sangue. Este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem do primogênito das vacas, das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isso se aplica a vocês, seus filhos, filhas, servos, servas, levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como ele lhes prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne, porque este é o nosso desejo, vocês poderão comer carne segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas, ovelhas, que o Senhor lhes tiver dado. Conforme lhes ordenei, comerão a carne nas cidades em que estiverem morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer dessas carnes como se come carne de gazela ou de veado, e delas tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida. Vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue. Este deve ser derramado na terra como se fosse água.
não o comam para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertence e as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue dos seus sacrifícios sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra, em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo, assim como essas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem, nem diminuam nada. Amém. Qual é o lugar do culto verdadeiro? Talvez a pergunta também importante seja: como Deus quer ser adorado? Às vezes a gente entende que o fato da gente crer no Deus verdadeiro, no Deus único, nós podemos adorá-lo do nosso jeito, como a gente quer, em qualquer lugar. O capítulo 12 de Deuteronômio, o Senhor deixa claro para Israel que Ele quer ser adorado de uma maneira muito específica. Deus quer nos ensinar como adorá-lo. Porque quando nós adoramos da maneira correta, nós agradamos o coração de Deus e nós somos transformados. A verdadeira adoração, ela traz glória ao Deus verdadeiro e traz transformação ao verdadeiro adorador. Os irmãos lembram lá no Evangelho de João, no capítulo 4, que quando o Senhor Jesus encontra a mulher samaritana, é interessante quando ela percebe que Jesus era um profeta. Ela achou inicialmente que ele era só um profeta, mas ele é o Messias. Mas a primeira pergunta que ela faz é sobre adoração. Ela diz: os nossos pais adoravam neste monte, e os judeus adoram neste monte, os samaritanos adoram lá em Samaria. Qual é o lugar que nós devemos adorar? É muito interessante essa pergunta, porque essa mulher demonstra que ela queria agradar a Deus, que ela tinha dúvida quanto à forma certa de adorar o Senhor. O nosso coração humano, nós somos tão enganosos que nós vamos querer adorar a Deus do nosso jeito, como a gente às vezes imagina, ou como é mais fácil, como talvez não nos custe. E o Senhor deixa claro nesse capítulo princípios muito elementares da adoração verdadeira. Primeiro, o Senhor diz que nós devemos destruir todos os conceitos e formas de pensar que os adoradores dos deuses, ou seja, os idólatras, fazem. Deus diz que nós devemos destruir no nosso coração toda falsa adoração. Olha o versículo de número 2. Destruam por completo os lugares onde essas nações que vocês vão expulsar serviam aos seus deuses. Então, a primeira revelação que Deus traz para Israel é que nós devemos destruir toda inclinação para a idolatria no nosso coração. Os povos, eles adoravam em lugares específicos, altares específicos, até mesmo motivações específicas, porque todo idólatra, a motivação dele é muito mais egoísta. Ele quer às vezes aplacar a ira dos deuses para encontrar favores dos deuses. Nós não adoramos a Deus para alcançar o que a gente quer. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno, porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. Nós adoramos a Deus para conhecê-lo e o conhecendo fazer a vontade dEle. Então adorar a Deus é matar a nossa carne, é matar desejos que são nossos. Muita gente que está tentando buscar o Deus verdadeiro, usa até o nome de Jesus, mas ele tem um coração idólatra. Ele quer, na verdade, satisfazer o seu próprio ego, seus desejos. E nós precisamos lutar contra isso, irmãos. O Senhor diz aqui: destrua tudo o que é de idolatria.
os lugares, e aqui lógico que para Israel era literal, eles iam entrar numa terra onde tinham altares bonitos. Muitas pessoas se impressionam às vezes com religiões por causa da beleza, às vezes estética, mas que por trás daquilo tudo está uma idolatria terrível que ofende o Senhor. O Senhor está dizendo: você quer adorar Yahvé, o único Deus, da maneira correta? Destrua todo altar falso, toda idolatria, toda tendência que há no nosso coração de querer fazer a nossa própria vontade. Derruba, ou derrubem os seus altares, está no versículo 3, essa expressão aí. Quebrem as suas colunas. Faça com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Versículo 3. Irmãos, como nós precisamos matar a idolatria do nosso coração, as motivações erradas para buscar a Deus. Em segundo lugar, além da gente destruir essa idolatria, que muitas vezes está dentro da nossa alma, o Senhor também diz no versículo 4, olha que interessante: não é assim que vocês devem adorar o Senhor. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor Deus escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome, para habitar ali. Deus fala sobre um lugar onde nós devemos nos reunir para adorá-lo de maneira coletiva, congregacional. Irmãos, a adoração, ela começa no coração. O Senhor Jesus deixa claro isso. Os verdadeiros adoradores, eles não se limitam a um lugar, não é nem Jerusalém nem Samaria, mas eles adoram em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração, ela acontece sobretudo no nosso coração. Em segundo lugar, você olhando na palavra de Deus, e vimos isso em Gênesis, a adoração, ela começa dentro de casa. Então nós temos que ter um coração adorador e um lar onde haja ali um altar de louvor ao Senhor. O Senhor não disse isso em Deuteronômio desde o início? Ensinar em casa, ensinar quando levanta, ensinar andando, ensinar na hora que acorda, na hora que vai dormir. Então, a adoração verdadeira, ela parte de um coração quebrantado, ela começa dentro do lar, mas o Senhor aqui nos diz que, como povo de Deus, nós devemos também nos reunir num lugar para adorá-lo. Entenda, irmãos, que ainda não havia templo nesse contexto de Deuteronômio, mas eles tinham o tabernáculo, que era o templo móvel, aquela tenda, e ali Israel precisava se reunir ali de tempos em tempos. Ali havia adoração contínua ao Senhor, ministrada pelos sacerdotes e levitas. Então o Senhor está dizendo o seguinte: eu sou o Deus que quero ser adorado no coração de vocês, na casa de vocês, mas como meu povo vocês vão se reunir. Eu quero ser adorado na coletividade. Isso é um testemunho público. Quando a igreja se reúne e se encontra, é um testemunho público de um povo que pertence ao Senhor, que se reúne por causa do Senhor, para o Senhor. Então o Senhor deixa claro: busquem um lugar que o Senhor vai indicar. Entre todas as tribos que vocês tiverem, todas as cidades, vocês vão ter lugares específicos. E aí os irmãos lembram que na época de Davi quis construir um templo, mas Deus disse que não ia permitir porque ele derramou muito sangue. Mas quando Davi foi aplacar a ira de Deus, e ali ele compra uma terra, ele constrói ali um altar, e ele diz: aqui vai ser construído o templo. Deus então nunca mandou Israel construir um templo. O templo, na verdade, ele é um símbolo. O templo, ele não é o lugar que limita Deus, ou que Deus esteja procurando que a gente construa grandes templos. A questão não é o templo, mas um lugar onde nós nos encontramos. E por que nós edificamos os lugares? Para poder reunir a família de Deus que nós pertencemos. Então cada congregação local, ela deve ser realmente uma família espiritual, onde nós nos congregamos, temos aliança, onde nós cuidamos uns dos outros, aconselhando uns aos outros mutuamente, oramos uns pelos outros. E essa expressão uns pelos outros, uns aos outros, está em toda a nova aliança, no Novo Testamento, você percebe isso. Então olha o que o Senhor diz no versículo 4: busquem o lugar que o Senhor escolher, e para lá vocês devem ir. E nesse lugar, o que nós devemos fazer? Levar os nossos holocaustos, nossos sacrifícios. Isso fala do nosso sacrifício de louvor.
levar a nossa obediência. A Bíblia, no Novo Testamento, fala que nós devemos apresentar ao Senhor sacrifícios de louvor, e em Romanos 12 diz que nós devemos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do nosso culto racional. Então a nossa vida entregue em adoração e obediência é um sacrifício ao Senhor hoje que Ele espera. Depois que o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, os céus se abrem, o véu foi rasgado, nós não temos necessidade alguma de sacrificar mais animais. O sacrifício de animais no Antigo Testamento era um símbolo de que um dia o Cordeiro de Deus viria e Ele realmente pagaria os nossos pecados, purificaria os que creem nele, os que se arrependem e creem no sangue de Jesus para a sua remissão. Porém, nós continuamos dando ao Senhor sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, que é a nossa obediência, que é a nossa humilhação, que é o nosso quebrantamento, que é uma vida de renúncia, que é uma vida onde todos os dias a gente busca agradar, porque adorar a Deus é amá-lo, fazer a sua vontade, é obedecê-lo. Então o Senhor diz, se reúnam neste lugar, e Ele diz aqui, tragam seus holocaustos, sacrifícios, e aqui também no versículo 6 Ele diz, tragam os dízimos e as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas e as ofertas voluntárias. É impressionante os detalhes que o Senhor traz. Irmãos, adorar a Deus não é algo que a gente faz como a gente quer, como o nosso coração sente. Nós temos que ter discernimento, nós temos que ser específicos. O Senhor diz, há ofertas que vão ser voluntárias. Você está na reunião e voluntariamente o Senhor vai impulsionar seu coração para colocar ali. Há ofertas que vão ser de votos, que a gente faz propósitos. Às vezes a gente recebe algo extra, a gente fala, eu vou dar tanto ao Senhor. Como o Zaqueu falou, eu vou devolver ao Senhor. E há o dízimo. O dízimo é a devolução a Deus dos 10%, como reconhecimento que Deus é que nos dá tudo. E é parte da aliança congregacional. Por isso, 2 vezes no capítulo 12 de Deuteronômio, o Senhor diz o seguinte, não desamparem os levitas, porque o dízimo é a forma que Deus mantém aqueles que servem ao Senhor em sua casa. E isso na nova aliança é continuado. O Senhor Jesus falou que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Ele não anulou a palavra de Deus nos seus mandamentos. Os fariseus, eles tentavam fazer coisas para Deus, dar o dízimo, mas eles não cuidavam muitas vezes das coisas básicas, do amor ao próximo, do amor à família. E você pode acusá-los dizendo, que coisa errada que eles fazem, né? E realmente eles estavam errados. Você sabe o que Jesus falou para eles, lá no Evangelho de Mateus? Vocês deveriam amar a família, e sem omitir o que vocês estão fazendo, que é o dízimo. Ou seja, Jesus ele reafirma que o dízimo é importante, mas ele mostra que mais importante ainda é você amar o próximo, amar a família, ou seja, uma coisa não exclui a outra. Amado, nós devemos adorar a Deus, na verdade, com tudo que nós temos, com toda obediência. Nós não podemos escolher o que a gente quer fazer para Deus, como se a Bíblia fosse um grande cardápio, e a gente pudesse escolher. E quando a gente não quer obedecer um princípio, a gente vai ter sempre um argumento, uma justificativa. Então aqui o texto está dizendo, reúnam-se nesse lugar, mantenham esta aliança. O apóstolo Paulo diz que daqueles que nós recebemos espiritualmente, nós devemos semear materialmente. A Bíblia é tão clara. Só quem tem dificuldade com isso é quem realmente tem apego ao dinheiro. E a Bíblia fala que a avareza é um tipo de idolatria. Olha o versículo 7, um terceiro aspecto da adoração a Deus. O Senhor diz assim, além de um lugar para vocês se encontrarem, Ele diz no versículo 7, ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus, se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Então o Senhor está dizendo que quando nós nos encontramos para louvá-lo, nós devemos louvá-lo com alegria, junto com a família. É importante trazer a família junto para esse lugar de adoração. Mas é muito interessante a distinção que o Senhor faz entre a adoração congregacional e a nossa adoração no nosso dia a dia. Versículo de número 11, ele fala, haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para vocês
ali fazerem habitar o seu nome. Neste lugar vocês vão levar tudo o que eu estou ordenando. Mas, mais à frente um pouco, o Senhor vai nos dizer o seguinte, no versículo 15. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais, comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor, seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente não comam o sangue. Este deve ser derramado como se fosse água. Então aqui tem um terceiro aspecto da adoração. Primeiro, nós falamos de destruir toda a raiz de idolatria. Segundo, ter um lugar onde nós nos encontramos como família espiritual e trazendo as nossas famílias. Mas em terceiro lugar, o Senhor está dizendo aqui que nós também devemos nos alegrar nele, nos alimentar, comer na nossa casa, no nosso dia a dia. Aqui fala da adoração como um estilo de vida. Então você não adora a Deus só quando você está no lugar reunido. Ele está dizendo aqui que toda vez que você quiser fazer uma refeição, chamar os irmãos, chamar seus amigos, e você comer, se alegrar diante do Senhor, também você vai estar adorando o Senhor. Inclusive, ele diz aqui, olha, até os puros e os impuros, mostrando a distinção entre o santo e o profano. Nós precisamos entender o seguinte, que quando nós somos do Senhor, tudo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus. Então, nós devemos entender que o nosso dia a dia precisa ser consagrado ao Senhor. Você deve adorar a Deus, nós devemos ser adoradores 24 horas por dia. Nossas refeições, nossos passeios, até o nosso lazer, tudo deve ser feito nos alegrando na presença de Deus. Você não adora a Deus só quando você vem ao culto congregacional. Mas uma coisa interessante, há uma distinção entre uma coisa e outra. Então, assim como só vir à igreja não é culto, também não participar do ajuntamento solene congregacional, também você não vai estar com isso agradando mais a Deus. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós devemos nos reunir para a glória de Deus, nós devemos nos santificar para a glória de Deus, e nós devemos ter os nossos momentos de alegria, de celebração, de amizade, na presença de Deus, para a glória de Deus. É o que o Senhor deixa claro. Enfim, irmãos, para a gente concluir, capítulo 12 de Deuteronômio está deixando claro para nós que o Senhor, Ele quer que a gente aprenda a adorar exclusivamente a Ele e adorá-lo como Ele estabelece. E em último lugar, a gente pode perceber no versículo 30, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações depois que foram eliminadas de diante de vocês. Se eu adoro só a Deus, se eu vou ao encontro congregacional no lugar onde Deus me fez fazer parte, porque é muito interessante isso, quando a gente é salvo, Deus vai nos dar identidade com uma congregação local. Se eu faço tudo isso, será que o meu coração então, ele não vai mais se enganar? O Senhor diz, para concluir, que a nossa adoração deve ter esse cuidado, para mesmo sendo este povo que se reúne em nome do Senhor, não deixar que o nosso coração comece a querer imitar os que não conhecem o Senhor. O que a Bíblia chama no Novo Testamento de amor ao mundo. Mesmo sendo adorador de Yahvé, mesmo sendo adorador do Deus triuno, do nosso Senhor Jesus, nós devemos sempre ter o cuidado, para não estar querendo misturar a nossa adoração a Deus com os costumes do mundo, com as coisas que o mundo valoriza, com as coisas que o mundo faz. Então o Senhor conclui o capítulo 12 dizendo, me adorem, adorem o Senhor, mas cuidado para vocês não imitarem as outras nações, porque há uma tendência no nosso coração de querer imitar o mundo, às vezes até para agradar o mundo. Às vezes alguns querem usar coisas do mundo para atrair as pessoas do mundo. Irmãos, nós queremos que as pessoas sejam libertas deste mundo, deste sistema. E a maneira que o capítulo 2 é concluído é muito clara. Tudo que eu ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem, nem diminuam nada. Não é assim que Apocalipse termina? Nossa tendência de querer acrescentar coisas que Deus não falou, ou tirar. E às vezes a gente diz, mas como? Eu não vou tirar nada da Bíblia. Quando a gente lê e decide não obedecer alguns preceitos, nós estamos tirando. Então a adoração verdadeira é uma obediência total à vontade de Deus, é agradar a Deus. Pai amado, que a Tua palavra tão clara possa
renovar o nosso coração e a nossa mente para que a gente possa te adorar todos os dias, em todo lugar, em tudo o que nós fazemos. Pai, nos ensina a te adorar. Espírito Santo, nos ensina a adorar, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, conhecerão o Pai. A verdadeira adoração, Senhor, vem pela revelação do Teu Espírito Santo em nós, pelo conhecimento de quem Tu és. Que o Senhor nos ajude todos os dias a ser aperfeiçoados na nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.